Olá, meu nome é Fátima Teles Matias. Eu fui convidada pela equipe da TT para estar aqui com você, compartilhando algumas coisas sobre a saúde emocional. É um prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho sobre as emoções? Então, há quem diga que certas emoções são muito ruins e outras são muito boas. Na verdade, todas as emoções são muito importantes. As emoções básicas, existem as emoções que são básicas, né? Que já vêm com cada ser humano. Elas são o amor, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo. Quando a gente fala assim, essas emoções todas, mesmo que pareçam ser negativas, elas são importantes? Sim, todas elas são muito importantes. E por que elas são importantes? Porque cada uma dessas emoções, elas têm uma função, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre aquelas que, assim, parecem ser negativas, né? Mas não são, não, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a tristeza. Tristeza. A gente vive num mundo em que parece que se corre da tristeza, né? Mas a tristeza, você pode dizer assim, eu não gosto de me sentir triste. Mas vamos lembrar, ela tem uma função para o seu bem. Existe uma diferença entre estar triste e viver triste. Uma diferença muito grande. Estar triste vai te permitir, tá, vivenciar as perdas que todos nós passamos na vida. O estar triste, né? Que perdas são essas? Nossa, são tantas. Perda de alguém, perda de uma esperança, perda de algo significativo para você. São perdas. Quando a gente perde alguém ou alguma coisa que era significativa, é muito importante sentir essa tristeza. A tristeza também, ela nos permite refletir sobre alguma situação, ela nos permite reformular nosso pensamento sobre algo e também ela vai nos permitir uma mudança de comportamento. Se nós nos permitirmos estar tristes, nós vamos poder experimentar depois de um período de tristeza, só depois deste período é que nós vamos poder experimentar a sensação de alívio, que vem com um choro bem chorado. Choro bem chorado, sim. A aceitação da realidade. E então, depois que nós vivenciarmos essa tristeza, esse período, nós vamos ter a possibilidade do investimento de novas coisas e também de pessoas. Então a tristeza, ela tem uma função de integração e de reparação. Mas viver triste, lembra que eu falei? É outra coisa. Se você vive triste, e esse viver anos, uma tristeza, é diferente. E aí talvez tenha sido pelo fato de você não ter vivido aquele período que eu te falei, que é tão importante para com que você não passasse por cima daquela tristeza. Talvez realmente você não tenha conseguido sentir aquela tristeza como deveria ter sido sentida. E aí então isso vira um viver triste. Tá entendendo? É interessante que na sociedade atual, por ser intensamente consumista e hedonista,
só dá ênfase na alegria, na agitação, no prazer. E o que se procura com isso? Fugir dos momentos tristes. E como é que se estar triste? É como se o estar triste fosse uma falha. E aí, então, as pessoas procuram fugir, procuram esconder que estão tristes para se mostrar à altura dos de bem com a vida. E aí, com certeza, isso não faz bem para ninguém. Você vivenciar uma tristeza, ela faz com que você, então, elabore aquela perda. E não vivenciar, você não elaborar, faz com que você, então, venha a viver uma tristeza, vamos dizer, eterna. Entendeu? Ok. Vamos falar sobre o medo. O medo também. E aí? É bom sentir medo? É interessante que desde crianças nós somos expostos ao perigo, né? E para sobreviver, a gente precisa ter medo, né? Aprendemos que nós não devemos mexer na tomada para não levar choque. Aprendemos que nós não devemos mexer no fogo para não se queimar. Aprendemos também que a gente não deve atravessar a rua quando o sinal está aberto e por aí vai. E aí, quando nós somos adultos, é natural também sentir medo. Ah, medo é coisa de criança? Não. Em certas situações, o medo ele nos preserva de coisas ruins. Afinal, todos somos humanos. Então, sentir medo é natural, sim, até para o adulto, ok? Mas, quando o medo impede, tá? Quando ele começa a ser um impedimento de fazer as coisas do dia a dia, como, por exemplo, você ir à rua, você ir trabalhar, você ir viajar porque tem medo que algo aconteça, algo de ruim aconteça, você tem medo de pegar um avião e você deixa de fazer as coisas por conta desse medo, aí sim, eu acho que então é preciso intervir e buscar uma ajuda para cuidar, tratar deste medo. E a raiva? A raiva realmente ela também tem uma função e de uma extrema importância para com que as nossas defesas, tá? E o estabelecimento de limites, tomadas de atitude sejam bem estabelecidos. Mas olha só, a raiva com essa função, ela precisa ser controlada. Ou seja, como assim? O sentir raiva não é o problema. O problema é nós termos a consciência de como nós vamos usá-la. Porque, por exemplo, respostas enfurecidas ferem relações, né? Gerando cadeias de mágoas, situações mal resolvidas, tanto para nós como para as pessoas. E essa raiva expressada de uma forma, vamos dizer assim, sem controle, ela pode gerar, sim, comprometer, vamos dizer assim, as nossas relações e até nós mesmos. E a internalização da raiva? Ela é comprovado que se você internaliza a raiva, você pode com isso gerar quadros depressivos, quadros de ansiedade e outras doenças associadas a essa raiva internalizada. E aí é interessante que muitos de nós fomos educados com a ideia de que manifestar tristeza, medo são sinais de fraqueza, principalmente com o menino, né? Nossa, quantas vezes se fala para crianças: ei, homem não pode sentir medo, ei, fica triste não chora. Criança
que às vezes precisa externalizar. Criança não chora à toa, né? E quando alguém chega e fala assim, não chora, uau, aquela criança então aprende que aquele sentimento, que aquela emoção que é para regular o seu sistema emocional, que aquela emoção é ruim. E aí ela então começa a engolir, a não expressar e aprende isso para a vida. E é aí que está o problema. E a gente aprende também que a expressão da raiva é altamente condenável. E aí começa a suprimir a raiva para agradar os outros. E é interessante que essas emoções, que são emoções adaptativas, elas começam a ser desadaptativas por conta de aprendermos erradamente. E aí então a falta de permissão para expressar essas emoções e a desvalorização das mesmas, né, dessas emoções, leva as pessoas a um processo de negação, repressão ou distorção dessas emoções, ao invés de regularem e expressarem adequadamente. E aí então nós podemos concluir que a falta de emoção para expressar as emoções e a desvalorização, a falta de permissão para expressar as emoções e a desvalorização dessas emoções vai levar as pessoas a um processo de negação, repressão ou distorção das emoções, ao invés de regularem e expressarem adequadamente. Então a gente pode concluir que as emoções elas têm funções específicas e que elas devem ser experienciadas adequadamente. E aí essa vivência, esse viver, esse experienciar das emoções vai prevenir perturbações psicológicas. E aí então, a gente pode dizer que quando nós procuramos evitar ou negar aquilo que está se sentindo, acabamos que nós vamos sentir muito mais. É ao contrário, porque aquilo que você resiste, persiste. É interessante, né? E é assim que as emoções adaptativas, elas se tornam desadaptativas, como eu já falei. Não existe emoção pior ou melhor. Não é errado sentir. E isso que muita gente precisa entender. Não é errado sentir. Sentir o medo, permita-se sentir o medo. Sentiu tristeza, permita-se sentir a tristeza. Sentiu nojo, permita-se sentir o nojo. Porque todas essas emoções têm uma função. E elas têm uma função para com que nosso funcionamento na vida seja melhor. E o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a identificar a emoção e a intensidade. Como eu falei, quando você sente muito medo a ponto de você comprometer a sua qualidade de vida, então é preciso haver uma intervenção, ok? Bom, eu lembro que o Roberto Carlos, ele colocou muito bem naquela música quando ele disse assim: se chorei ou se sorri, o importante é que as emoções eu vivi. Nossa, que colocação, que máxima nessa colocação
que o Roberto Carlos fez. É isso aí. O importante é que as emoções eu vivi, né? Então, gente, eu vou dar aqui para vocês dicas para a saúde emocional. Primeira dica: expresse seus sentimentos. Emoções reprimidas, elas vão para o corpo. Desabafe, confidencie, partilhe, confesse a sua dor, seu segredo, sua raiva. Se você não tiver com quem falar, faz o seguinte: escreve aquilo que está fazendo você se sentir mal. Escreve a sua dor. O importante é você expressar de alguma forma essa emoção. Segundo, pare de negar. Você sabe que esconder a realidade, fingir, dar a impressão que está tudo bem, mostrar-se perfeito, são atitudes que transformam o fardo mais pesado ainda, e só prolonga o sofrimento. Outra coisa, aceite-se. A autorrejeição e a baixa autoestima nos tornam algozes de nós mesmos. Você sabia disso? Elas são grilhões que nos tornam invejosos, ciumentos, competitivos, destruidores, e também vão limitar e bloquear o nosso potencial. Outra coisa, outra dica: seja honesto. A pessoa desonesta e dissimulada precisa mentir para sobreviver. E olha, muitas vezes ela não faz isso porque ela quer, mas foi um padrão de conduta que ela aprendeu até quando criança, para ela poder sobreviver às situações em que ela viveu. E aí, com isso, ela vende uma falsa imagem de si mesma, camuflando o seu eu real. A falta de transparência corrompe o coração e impede relacionamentos autênticos e saudáveis. Outra coisa muito importante: tome decisões que você precisa tomar. Adiar decisões que precisam ser tomadas para mudar nossa vida. Quando você adia, você gera ansiedade e acumula preocupação e problemas. Outra coisa importante: confie, sabe? Mesmo que você já tenha tido decepção com pessoas, mesmo que você esteja decepcionado com alguém, não se feche para confiar outra vez, mas vale a pena voltar a confiar em alguém. Sabe por quê? Porque quem não confia não se abre, não se comunica, não se relaciona e se torna solitário. Ser solitário não é nada bom. Outra dica: procure alegrar-se. O bom humor, a risada, o lazer, o hobby fazem muito bem. A alegria gera saúde e também vida longa. Outra coisa: faça exercício físico. Você sabe que o exercício físico é bom tanto para o físico quanto para o cérebro, porque ele abre a irrigação sanguínea, melhora os neurotransmissores e faz a gente ficar melhor. E sabe que ele é um ótimo antidepressivo? Outra dica: a prática da gratidão. Todos nós temos a tendência de olharmos mais para o que é ruim do que para o que é bom. E isso compromete muito a nossa vida. A vida não é perfeita para ninguém, mas todos nós temos motivos de sermos gratos. Quando você pensar em algo ruim, procure imediatamente pensar em 3 coisas boas. Faça isso. Você sabe o que vai acontecer? Esse algo ruim que você pensou imediatamente vai desaparecer do seu pensamento. E eu quero aqui também te ensinar um exercício da gratidão que você pode fazer e você vai ver a efetividade disso. É só você fazer um diário de gratidão, onde você vai anotar 3 coisas boas que você teve naquele dia.
e agradeça. Pode ser coisas simples, como, ai, que banho gostoso que eu tomei hoje, e agradeça. Ai, que café saboroso que eu saboreei de manhã. Anote. Ai, que bom aquele abraço que eu recebi do meu filho, do meu marido, ou de alguém, de um amigo, de uma amiga. Anote 3 coisas boas e agradeça. Anote lá no caderninho, todos os dias. Só 3 coisas, tá? E aí, o que você vai fazer? Depois de 2 meses, você vai verificar, você vai saber, você vai sentir, você vai perceber que você vai ter um olhar mais aberto para aquilo que é bom na sua vida. Fácil, mas é preciso fazer, tá? É um exercício. Você sabe que os pensamentos criam sentimentos e que os sentimentos criam comportamentos? E se você pensa em uma coisa ruim, o seu sentimento vai ser ruim e o seu comportamento não será bom. Eu vou te perguntar agora, que tipo de pensamento você tem alimentado durante sua vida? E nos momentos de crise, o que você pensa? Ter medo, ter incerteza é natural. Afinal, nós somos todos humanos. É natural sentir, ter essa emoção. Mas eu vou dizer para você, tenha fé, acredite. Uma pessoa com esperança, ela pode superar até a depressão, sabia? Ela supera o momento difícil. Quando alguém acredita em alguma coisa, que alguma coisa boa vai acontecer, tá? Lá no futuro, ela consegue ultrapassar melhor o momento presente, ainda que não esteja muito bom. Na verdade, o que nós precisamos é de um sentido para a vida, né? E aí, gente, pensando que cada pessoa tem uma história e que é através dessa história que ela vai demonstrar o seu jeito de estar na vida. Por aí que a gente pode pensar, e agora eu me lembro de uma história de um vovô, para você entender o que eu estou falando, um vovô que recebeu a visita dos seus netinhos e que resolveu tirar o cochilo dele da tarde. E os netos, bagunceiros, né, resolveram fazer uma brincadeira com o vovô. Pegaram um pedaço de queijo com um mau cheiro e esfregaram no bigode do vovô. E sabe o que aconteceu? Eles esfregaram e saíram correndo, se esconderam. E aí então o vovô, quando acordou com aquele cheiro, começou a sentir aquele mau cheiro e começou a perguntar: que cheiro é esse? E aí ele levantou de onde ele estava e foi para um outro cômodo procurando o mau cheiro e foi em todos os cômodos da casa. E quando ele resolveu então chegar na porta, abriu a porta, foi lá para fora e dizer: nossa, tá tudo com mau cheiro, o mundo está cheirando mal. É interessante que é assim que a gente aprende com as nossas histórias a interpretar a vida. Cada um tem uma maneira de interpretar a vida. E às vezes nós temos questões que nos fazem sentir
o mau cheiro do lado de fora, mas na verdade o que nós precisamos é saber o que está do lado de dentro, para que então nós possamos não sentir mais, não ver mais daquela forma. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, diante das crises da vida que se apresentam para todo mundo, né, é muito natural que às vezes você se encontre sem poder prosseguir. E aí é onde que a terapia vai entrar. Ela pode ajudar a você a entrar em contato com as suas verdadeiras emoções, reconhecê-las, aceitá-las, geri-las de forma mais adequada. E isso vai possibilitar uma maior satisfação com você mesmo, uma relação melhor com você e com os outros. E aí eu pergunto a você, como está a sua saúde emocional? Pare um pouco, reflita. Como é que você lida com as suas emoções? Considere que em algum momento, talvez você não validou o que você estava sentindo, você passou por cima das suas emoções por algum motivo, ou até mesmo que, quem sabe, com a correria da vida, as responsabilidades da vida, você nem teve tempo para sentir aquilo de ruim que aconteceu com você. Mas a boa notícia é que, independente da tua idade, tá? Quando nós cuidamos das nossas emoções, nós podemos começar, a partir dali, a desfrutar de mais bem-estar na vida. E é isso aí, gente. Nós temos aqui uma reflexão, umas dicas para com que então nós possamos ter uma melhor qualidade de vida. Então, agora é com você. Pratique essas dicas. Caso você tenha necessidade, eu vou deixar o meu contato aqui. Eu sou terapeuta há mais de 20 anos, trabalho com atendimento online e fica aí então, se você quiser me procurar. Um grande beijo, fica com Deus.